tarde a todos, boa tarde servidores e servidoras públicas municipais de Quixeramobim, Bandeira, boa tarde Igor Lima, Rosa, nossa companheira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Hoje, dia 25 de novembro de 2017, o programa Sindicato em Destaque será apresentado por mim, Águida Maria. Nas notícias de hoje, lembrando que este programa também é retransmitido pela FM Líder de São Miguel. No programa de hoje, falaremos sobre a greve no Serviço Público Municipal de Quixeramobim, falaremos sobre o QUIPREV, né, o nosso editorial e as notícias sindicais. Sindicato em Destaque, editorial. Já é o vídeo, né? Anota de programa. Agora, tu faz depois, né? Depois, Solta o vídeo, tu vai soltar o vídeo. A gente arranja um espacinho para fazer a nota. Dados divulgados em março de 2017 pelo Fórum Brasileiro de Segurança mostram que 12 milhões de mulheres sofreram ofensa verbal e 1.400.000 foram espancadas. No mapa da violência de 2015, o Brasil atingiu uma taxa média de 4,8 homicídios a cada 100 mil mulheres, passando para o 5º lugar no ranking mundial. As mulheres também têm sido violentadas pelas medidas do governo golpista, que se expressam pela aprovação da PEC dos gastos públicos e da reforma trabalhista, além de outras tentativas de retirada de direitos, como o desmonte da Previdência Social e do orçamento federal destinado às políticas públicas específicas e de criminalização das mulheres que tramitam no Legislativo. Portanto, hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. E a gente acompanhou aqui os dados estatísticos alarmantes, né, da violência contra a mulher, não só no Brasil, quanto no mundo. E esta semana também, na segunda-feira, dia 20, era o Dia Nacional da Consciência Negra, que nós não falamos no programa passado porque o tempo não deu, o tempo foi corrido, a gente ainda pegou quase 10 minutos do programa do colega que vem depois da gente. Então, tanto as mulheres quanto os negros, né, são classes que são massacradas, que têm os seus direitos suprimidos, tanto pelas nossas políticas nacionais, quanto pela sociedade de um modo geral. O preconceito racista, né, o preconceito racial é uma constante nas nossas mídias, no nosso cotidiano, tanto quanto o preconceito contra a mulher. E nós não podemos nos calar diante dessas atitudes grotescas, desumanas, né, que a gente vê todos os dias. Então, nós repudiamos toda a violência contra a mulher, como também nós repudiamos toda a violência contra a raça negra, ou qualquer raça. É a consciência negra, o dia 20, mas não só os negros sofrem preconceito, né? Outras raças também sofrem preconceito. E o nosso repúdio ao preconceito. Você pode fazer agora, né? Sindicato em Destaque. Bom, nós queríamos também mandar os nossos pêsames, as nossas condolências à família da senhora Carmen André, que faleceu recentemente. É uma pessoa muito conhecida aqui em nossa cidade, que serviu durante tantos anos, durante 30 anos, né, de boa vontade na paróquia de Santo Antônio. E todos nós a conhecíamos e todos nós nos precisávamos dos seus serviços, da sua ajuda, né? Os nossos pêsames à família. Sindicato em Destaque.
Bom, o assunto agora é a greve no Serviço Público Municipal de Quixeramobim. Recentemente houve uma certa turbulência, né, principalmente na Câmara Municipal, a respeito da greve. Eu queria, e dos grevistas, né? Eu queria dizer, em primeiro lugar, para todos os ouvintes, que essa greve é legal, que as reivindicações dos grevistas é justa e que nenhum servidor público tem culpa da administração não cumprir com seus compromissos. O servidor não tem culpa do seu salário não ser pago na data devida. O servidor não tem culpa se o serviço que ele presta não está sendo feito, porque ele está em greve por uma causa justa. Ele quer o seu salário em dia e ele quer uma data para receber o seu salário. Ele quer saber quando é que ele vai receber para ele poder programar suas contas, para não acontecer o que vem acontecendo ultimamente, né? O desastre é financeiro na vida de cada um que não está recebendo. Bom, e sobre as sessões da Câmara, vou falar primeiro do dia 8 de novembro, que os ânimos se acirraram lá na Câmara Municipal, né? Os grevistas não concordaram com o discurso de um vereador, né, que estava tentando minimizar, né, a condição deplorável que estão os servidores que não recebem, né, isso tentando também desqualificar o movimento. E os servidores não gostaram do discurso, os servidores vaiaram, alguns servidores xingaram, mas os palavrões que o vereador Teodomiro Neto, né, acusa a servidora de ter dito, no caso a servidora Marcela, ninguém ouviu lá na Câmara esse palavrão. Só quem ouviu foram as testemunhas que ele fala que tem, né? Bom, e nesta última quarta-feira, dia 22, o Sindicec ocupou de novo a tribuna, né, para reiterar a nossa nota de repúdio contra o vereador pelo seu comportamento, e causaram toda aquela celeuma lá na Câmara, não nós, os grevistas. Os grevistas se comportaram, os grevistas, tanto quanto os servidores que estavam lá, mesmo os inativos, eles usaram do seu direito constitucional de vaiar, por exemplo, ou de dizer uma ou outra, ou de fazer uma ou outra reclamação não concordando com o que estava sendo dito, isso aconteceu, ou de reivindicar a fala, né, da representante da FETANCE, a Sheila Gonçalves, representante da FETANCE, que o vereador Teodomiro Neto estava explicitamente tentando impedi-la de falar, usando o regimento, usando todos os argumentos que ele conseguiu para impedir a moça de falar. E nós, servidores, reivindicamos a sua fala, e o presidente da Câmara atendeu, a mesa diretora nos atendeu e a moça discursou também. E também, nesta última quarta-feira, o vereador Teodomiro Neto acusou outra vez um servidor de xingá-lo, de palavrões, de xingar sua mãe, né? Todo mundo viu nas redes sociais aí o discurso dele, eu não preciso repetir aqui, mas ele acusou um servidor de xingar a sua mãe. Acusou, mas não provou, né? Só quem ouviu esse xingamento também foram os informantes dele, porque nós, servidores, todos nós servidores que estávamos lá, inclusive eu que estava sentado do lado do servidor, não ouvi da boca dele nenhum xingamento. Não ouvi da boca dele aquela expressão que o vereador Teodomiro Neto falou lá na plenária que o servidor tinha falado.
Então, isso eu acredito que seja claramente para desviar o foco das atenções, né? Porque naquele momento ali, o foco era a ofensa verbal que o dito vereador, né, proferiu contra a servidora Marcela na sessão do dia 8 de novembro. Então, estávamos ali para fazer o desagravo, né? Para reiterar o nosso repúdio. E o vereador acabou por se desculpar com a servidora. Nós, enquanto entidade, deixamos a cargo da servidora decidir se ela vai desculpar ou não a ofensa, até porque a ofensa foi contra ela, né? No dia 8, nós vimos lá no vídeo que quando o vereador Teodomiro Neto ofendeu a servidora, ele disse claramente que ela tinha chamado ele de sem vergonha, né? Cabra sem vergonha, ou bicho sem vergonha, alguma coisa assim, né? A servidora não negou que tinha dito isso, mas na última sessão ele já veio com outro discurso, já veio incluindo a mãe dele no discurso para justificar, né, ter chamado a servidora de vadia. Ok, foi nobre da parte dele se retratar, se desculpar em plenário, assim como ele ofendeu, era realmente o que ele devia ter feito. Se a servidora vai desculpar, é ela quem vai decidir. Mas na sessão de ontem ele acusou novamente, ele acusou outra vez um servidor de ter xingado a sua mãe. E isso nenhum de nós servidores que estávamos na Câmara ouvimos. Nós não podemos dizer que uma outra pessoa da plateia, que a Câmara estava lotada, tenha dito isso. Pode ser que alguma outra pessoa tenha falado. Nós não nos responsabilizamos pela plateia que está na Câmara, e sim pela fala dos servidores, né? Nenhum servidor xingou o vereador Teodomiro Neto. Também um outro vereador, o Everardo Júnior, acusou os servidores, né? Tentou sujar o movimento, né? Tentando denegrir a imagem do movimento, dizendo que nós, grevistas e Sindicec, estávamos sujando o nome do município, estávamos levando as piores informações do município lá para fora. Eu queria dizer para esse vereador que não somos nós que estamos sujando o nome do município, né? Não são os grevistas que estão com as contas atrasadas do município. Não são os grevistas que estão sendo cobrados todos os dias, cobrados por todos na Câmara, nas redes sociais, nas rádios, lá na prefeitura, para que seja arrumada a cidade, para que sejam tampados os buracos, colocados lâmpadas, para que sejam feitas as coisas que a prefeitura tem que fazer. Não são os grevistas que são culpados disso. Não são os servidores que são culpados disso. Não são os servidores que são culpados pelo desmantelo que está aí. Quem é culpado por isso é o prefeito, quem administra a cidade. Os servidores estão reivindicando o que é deles. Eles não estão sujando a imagem de ninguém, muito menos do município. Os servidores são pacíficos. Lá na Câmara, eles foram chamados de palhaços, né? Já que o vereador disse que estavam fazendo uma palhaçada. Mas eles usaram o seu direito constitucional de vaiar aquilo com que eles não concordavam, né? E o vereador é quem mostrou despreparo emocional na condução da sua fala, né? Se sentiu ofendido com a presença do povo, foi destemperado emocionalmente e acusou os grevistas sem motivo nenhum, porque nós não estávamos ali fazendo nada de errado. A Câmara é a casa do povo. Eu ouvi vários vereadores chamando a Câmara de nossa, como se a Câmara fosse deles, eu acho. Mas a Câmara não é deles. A Câmara é nossa, de nós, povo, e não deles, vereadores. Nós estávamos ali
de fato e de direito, ocupando um espaço que é nosso e fazendo uma reivindicação que nos é de direito e de justiça, né? Também ainda na sessão do dia 8, o presidente do Sindicec, Valíris Rodrigues, quando ocupou a tribuna, ele fez o relatório da planilha de receitas e gastos com a folha de pagamento que a prefeitura tem durante o ano. Eu não vou repetir aquela planilha extensa que ele publicou lá na Câmara, né, que ele leu lá na tribuna, até por conta do tempo. Mas eu vou falar aqui sobre o último trimestre do ano. Os meses de outubro, novembro e dezembro. Naquela planilha, né, que a Secretaria de Finanças da Prefeitura forneceu no início da semana ao presidente do Sindicec, no último trimestre do ano estão previstos receitas de 44.050.240 reais. Para as folhas de pagamento desse trimestre, estão previstos gastos de 25.200.577 reais, sobrando, portanto, aqui ainda quase 20 milhões de reais da receita que estava prevista. Mas hoje nós tivemos informação que o município vai receber, além desses 44 mil, mais 755 mil reais e 819. Então, isso dá uma receita de 44 milhões 800 mil reais para esse trimestre, que para uma folha de 25 milhões e 200 mil é dinheiro que sobra para pagar o mês de novembro, para pagar o mês de dezembro, para pagar o 13º salário de quem falta, né? E nós não entendemos como é que com essa quantidade de dinheiro o prefeito ainda diz que não paga o servidor em dia porque não tem dinheiro. O prefeito ainda diz que não faz um calendário de pagamento porque não tem como. Nós estamos esperando. A pauta de greve é pagar os salários de todos os servidores. Hoje são 25 de novembro e ainda falta muita gente receber. Toda sexta-feira a gente faz uma atualização com o secretário de Finanças para divulgar aqui quem falta receber. Ontem, devido aos acontecimentos extraordinários da sexta-feira, não foi possível, porque de manhã eu fui até lá, o secretário não pôde me receber. E à tarde eu fui, a prefeitura não abriu à tarde. Então, não foi possível fazer esta atualização. Mas eu fiz uma atualização ontem sobre o QUIPREV, né? O QUIPREV também é um assunto do interesse nosso de cada dia, de todos nós que somos servidores, né? Porque os servidores que são aposentados e pensionistas já trabalharam sua vida inteira e hoje independem do QUIPREV. E nós, servidores ativos, estamos contribuindo para o QUIPREV hoje, para depender dele futuramente, né? A novela QUIPREV já está extensa, longa e muito conhecida de todos nós, né? Todos somos testemunhas que nos últimos tempos falamos demais sobre isso, de inúmeras reuniões, de assembleias, de sessões na Câmara para deliberar sobre o QUIPREV. Então, nesta novela QUIPREV, quem fez o seu dever de casa? Todos nós fizemos o nosso dever de casa. O sindicato fez o seu dever, chamando todas as partes interessadas e envolvidas, pedindo audiência pública na Câmara, convocando assembleias
e mais assembleias, convocando os servidores, informando no programa de rádio, procurando o judiciário, fez o seu dever. Tanto que no dia 20 de outubro foi aprovada em assembleia as medidas que os servidores e o Sindicec acharam por bem ser aprovado para que se tomasse, o executivo tomasse para tentar salvar a saúde financeira da nossa Previdência, né? Em seguida, o Judiciário também fez a sua parte. Chamou o Sindicec, chamou a Câmara, chamou o QUIPREV, se inteirou de toda a situação. Acabou que a novela da segregação, né, que era a novela, o capítulo da vez, sugeriu que a Câmara aprovasse, reunificasse as contas por 180 dias. A Câmara e o Sindicec acataram, né, a sugestão do Judiciário e assim foi feito. Nestes 180 dias, o prefeito municipal teria uma série de providências a tomar, né? Entre a primeira das providências seria repassar todo o dinheiro que ele arrecada da contribuição do servidor, mas o que é de obrigação da prefeitura, né, a obrigação patronal, repassar tudo em dias para o QUIPREV. E nós pedimos já há dias, através de ofício, que a prefeitura faça a atualização dos repasses do QUIPREV. Isso eles têm que fazer também oficialmente para nós. Tem que nos mandar a planilha de repasse, tem que nos dizer quanto era para ser repassado, quanto foi repassado, quanto falta repassar de cada mês. Porque nós já vimos pedindo atualização há muito tempo, desde o início do ano. Até o momento, a prefeitura não nos atualizou sobre este assunto. Não sabemos oficialmente se todos os repasses do QUIPREV foram feitos. Todos os repasses que a prefeitura tem que fazer. Até o mês de junho, né? Segundo consta, nos informado pelo próprio QUIPREV, os repasses estavam em dias, né? Nos forneceram extratos, mas não nos forneceram também a planilha de repasse. Então, aqueles extratos que nós recebemos de repasse, nós não podemos confirmar se era só aquilo que devia ser repassado. Nós pedimos novamente, pedimos a planilha e pedimos o repasse. Até o momento, não fomos oficialmente informados disso. Mas há comentários que a prefeitura deve ao QUIPREV repasses desde o mês de agosto. Isso são comentários que se ouvem. Nós não podemos afirmar que isso é verdadeiro. Para afirmar que isso é verdadeiro, a gente tinha que ter em mãos os dados que nós pedimos à prefeitura. E nós não temos. Os aposentados foram pagos esta semana já, né? Na terça-feira, dia 21. Quando foi aprovada a unificação das contas, o prefeito não podia mexer no dinheiro que estava lá, exceto uma vez, que era para pagar o mês de setembro. Segundo informações daquela data, não havia repasse para o QUIPREV, né, das obrigações da prefeitura do mês de setembro. Depois que mexesse aquela vez, esse dinheiro ficaria guardado, ficaria preservado. Eu acredito que ele continua lá, porque ninguém pode mexer nele, a não ser que a Câmara autorize. Mas eu desconfio, eu como cidadã,
desconfio, né, que aqueles boatos que o atraso que a prefeitura está devendo são verdadeiros por conta da data de pagamento dos aposentados no mês de outubro. Naquela semana, quando foi aprovada a unificação das contas, o Uquiprev pagaria com o dinheiro que tinha em caixa, né, o dinheiro da conta de poupança, pagaria o mês de setembro. A prefeitura cumpriria a sua obrigação de repassar todos os repasses de setembro e com esse dinheiro pagaria o mês de outubro e resolveria o problema por enquanto. Mas devido ao atraso do pagamento do mês de outubro, a gente até desconfia que aqueles boatos são verdadeiros, né? Só não podemos afirmar que sim. Bom, e agora as nossas notícias para a segunda-feira. Comunicamos aos servidores que a Assembleia Geral Extraordinária acontecerá na próxima segunda-feira, às 7h30 da manhã, em primeira convocação, e às 8 horas, em segunda convocação, para avaliar os trabalhos da semana, discutir e deliberar sobre a continuidade da greve, certo? Avaliar os trabalhos da semana que passou, né? E discutir e deliberar sobre a continuidade da greve na semana que vem. Tenham todos uma boa tarde, um bom fim de semana. Até o próximo sábado.